Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 23 de junho de 1988. Cientista da NASA diz que efeito estufa causa aquecimento global. Em 23 de junho de 1988, uma comissão do Senado estadunidense convoca diferentes cientistas para tentar compreender as razões da onda de calor excepcional que assola o país. Uma grande parte do parque de Yellowstone estava ardendo em fogo, e no cinturão do milho, os cerealistas estavam desesperados recolhendo o que quer que fosse. James Hansen, climatólogo-chefe da NASA, causou sensação ao afirmar que a atmosfera terrestre estava em vias de aquecimento. Explicou que decorria do crescimento do efeito estufa, natural a partir dos primórdios da Revolução Industrial em meados do século XIX, a partir das emissões de gás carbônico ligadas à combustão do carvão, do gás e do petróleo. Um ano mais tarde, a revista Science publica um artigo intitulado Efeito Estufa, Hansen contra o resto do mundo. Na década seguinte, as observações, estudos e estatísticas climáticas tendiam a confirmar a tese de James Hansen e juntaram a ele a imensa maioria dos cientistas que cuidam do clima. Bem antes do depoimento de James Hansen, há muitos decênios, já os cientistas se inquietavam com as emissões de gás carbônico e suas consequências sobre o clima, mas ninguém tinha claramente analisado o processo nem identificado o fenômeno físico em questão, o efeito estufa. Os raios solares, quando atingem a superfície da Terra, são refletidos em parte sob forma de raios infravermelhos, porém essa radiação fica parcialmente presa na atmosfera em lugar de se dissipar no espaço. Esse efeito estufa confere ao nosso planeta uma temperatura média de mais de 14 graus Celsius, em vez de menos 20 graus Celsius em sua ausência. James Hansen pressentiu que o aumento da proporção de gás carbônico ligado à combustão de energias fósseis iria ampliar esse efeito estufa e, consequentemente, elevar a temperatura média do planeta. Em novembro de 1988, dois organismos das Nações Unidas encarregados do clima e do ambiente decidiram criar um centro especializado destinado a coletar toda a literatura científica sobre as mudanças climáticas, tendo em vista esclarecer as responsabilidades políticas. Tratou-se do painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, da sigla em inglês IPCC. Desde então, com sede em Genebra, com uma dezena de assalariados apenas, esse organismo internacional submetido à observação de estados tão diferentes como Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, China, Brasil e os europeus ocidentais, convoca os melhores cientistas para a redação de um relatório periódico em campos tão diversos quanto a química atmosférica, a oceanografia física, a dendrocronologia, a glaciologia e a termodinâmica. De relatório em relatório, ficou confirmada a realidade do aquecimento climático global e sua origem antrópica. Emissões de gás de efeito estufa derivado das atividades humanas. Essa realidade tem sido contestada apenas por cientistas de pouca credibilidade e em busca de notoriedade. Suas consequências podem se provar gravíssimas, a menos que coloque como questão central o modo de vida e de consumo inspirado pelo American Way of Life, em alusão às grandes cidades, generalização do automóvel, globalização das trocas comerciais. Hoje na História é uma produção de Ópera Mundi baseada na obra de Max Altman, com narração de José Igor e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br/apoio. São muitas opções.
Você também pode fazer um Pix usando a chave apoie@operamundi.com.br. Obrigada!